ó Deus, gratos pela imensa bênção, ó Deus, de sermos, ó Deus, escolhidos, remidos através do sangue do Teu Filho amado, Jesus Cristo, para vivermos uma vida santa, separada para Ti, ó Deus. E assim, ó Pai, queremos neste momento pedir, ó Deus, que Tu venha nos preencher, Senhor, com a Tua palavra, que o Senhor venha nos dar, ó Deus, mais essa graça, Senhor, de sermos, ó Deus, instruídos através da Tua santa e preciosa palavra, através do Teu servo, o pastor Pedro Aragão. E assim, ó Pai, que venhamos sair daqui preenchidos, Senhor, pelo Teu alimento espiritual, Senhor. Concede também a todos aqueles, Senhor, que através do YouTube, ó Deus, e assim, Senhor, também nas suas casas, estejam sendo, ó Deus, abençoados e preenchidos para a honra e glória do Teu santo nome. É que nós te pedimos e te agradecemos. Amém, Senhor. Precisa a palavra? Pastor Tim. Quero saudar a todos com um bom dia, com a paz do Senhor Jesus, a todos aqui que estamos aqui na casa do Senhor. É um grupo reduzido, apenas eu, o presbítero Paulo Rodrigues, o Ivan, o Rafinha, o Gustavo e a Massinha, né? Mas que a paz do Senhor também esteja aí nos diversos lares que estão nos acompanhando nesse momento. Aí você que está vendo pelo celular, pelo computador, pela televisão, que Deus esteja abençoando a sua vida e que o Senhor venha nos proporcionar, como bem falou aqui no instante, agora há pouco, o presbítero Paulo Rodrigues, que venhamos a nos encontrar novamente, presencialmente, corpo de Cristo, poder se tocar, se abraçar, apertar na mão, confraternizar. Em nome santo do Senhor, que isso venha acontecer logo, em nome de Jesus. Bem, meus amados irmãos, a nossa palavra devotiva nessa manhã se encontra no texto de Romanos, capítulo 13. Aí eu quero pedir que aqueles que puderem, estamos no dia do Senhor, então conclamo e volto a insistir que você possa abrir a sua Bíblia, ou estando sozinho, ou estando com sua família, aí possa dar uma pausa nos afazeres e abrir a sua Bíblia. Caso de fato você não possa, que pelo menos acompanhe a leitura conosco de Romanos, capítulo 13, versículos 11 até o 14. Romanos 13, carta do apóstolo Paulo aos Romanos. E digo isto a vós outros que conheceis o tempo: já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta a noite e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nas das armas da luz. Andemos dignamente como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em impudicícias e dissoluções, não em contendas e nem em ciúmes, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Eu convido você a orar mais uma vez. Senhor amado, nós já cantamos, louvamos, nós lemos porções santas da Tua palavra. Nós queremos, neste momento agora, conclamar que o Senhor fale conosco, aos nossos corações, através do Teu ensino. O Senhor me use
mas que mesmo apesar de mim, o Senhor esteja falando ao meu coração, como mencionou, como falou, enquanto que meditava nesta palavra, bem como aos amados que estão aqui na igreja, a equipe reduzida, e também aqueles que através do nosso canal no YouTube estão assistindo, acompanhando nos diversos lugares em que se alcança o sinal. A bênção do Senhor seja sobre todos nós, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus amados irmãos, eu tenho uma breve desconfiança que com estes tempos de pandemia trouxeram para nós cristãos uma sensação de que todos os outros problemas cessaram. Eu não sei se vocês todos têm observado isso, parece que não há mais nenhum outro problema, nem na igreja, nem no mundo. Quando eu falo assim de problemas de maneira geral, eu falo aqueles em que a igreja está envolvida diretamente ou indiretamente, ou até não esteja. Sabe, se você pensar que só se tem falado sobre mortes por Covid, nunca mais se morreu por nenhum outro motivo, não se fala, não se menciona, ou talvez a igreja não veja de igual forma, da mesma maneira, qualquer coisa da além do coronavírus, do Covid-19. E os tantos problemas que antes da pandemia nós labutávamos, nós orávamos pedindo ao Senhor que consertasse, que curasse, que resolvesse tantos problemas, parece agora que tanto nós orando, nós pastores em nossas pregações, parece que só temos como tema falar da Covid, parece que não devemos mais falar de nenhuma outra coisa mais. E eu estou tendo a sensação de que a igreja está tão envolta nisso que é como se não existisse outros problemas, e estes outros tantos problemas continuam existindo, sufocando ainda, perseguindo ainda, perturbando ainda, tirando a paz ainda, tirando o sossego ainda, mas nós só temos nos preocupado com um ou outro problema, o microvírus. Como pastores, como pregadores, paramos de fazer exortações contra, por exemplo, a corrupção política, paramos de fazer exortações contra a agenda progressista, né? Liberação de aborto, liberação de uso de drogas, liberação de casamento homoafetivo, tal. A gente parou de falar disso. Como pregadores, paramos de falar da teologia da prosperidade e tudo aquilo que representa a sua nocividade. Paramos de falar sobre o liberalismo teológico. Porém, nós precisamos nos lembrar que estas carências e essas debilidades no mundo, elas não cessaram por causa da pandemia, por causa do Covid. Muito pelo contrário, com a pandemia até elas se multiplicaram. Os políticos continuam corruptos e até muito mais corruptos. Quando nós vemos notícias, por exemplo, de pessoas que têm desviado dinheiro de que eram para a área da saúde. Como que pode, num momento desse, pessoas vendo milhares de pessoas morrendo e estes cafajestes ainda desviarem para si mesmos e para seus familiares recursos que deveriam estar ajudando, salvando mais vidas e contribuindo para a saúde, não somente no Brasil como no mundo. A agenda progressista, a agenda da ONU continua a todo favor, continua incessantemente e incansavelmente, né? Se você não concorda com essa agenda, você é cancelado. Existe agora o termo, a expressão chamada cancelado. Você é praticamente cortado. É uma censura que existe nos dias de hoje, diferente da que aconteceu na metade da década de 60, que hoje nós vemos a cultura do cancelamento ser nas redes sociais, ser nos ciclos sociais, ser nos laços de envolvimento, que se você não está com essa agenda aí, você é excluído. A teologia da prosperidade continua a enganar muitos. Eu quero mencionar aqui só um exemplo, que nesse tempo de Covid houve quem se aproveitasse, houve o apóstolo lá do chapéu, de estar vendendo sementes a R$1.000 uma semente, prometendo que quem comprasse, o vírus do coronavírus não entraria na sua casa. Então, estes, entre aspas, benfeitores espirituais continuam aí como lobos devoradores. E temos feito o quê? Calado. A teologia liberal, mas com esse advento da pandemia aí, essa questão do confinamento dos cristãos, isso tem cooperado ainda mais com o discurso que eles mantêm firmes, né, do ser desigrejados e demais males atrelados a isso.
Porém, meus irmãos, a minha palavra de alerta, já iniciando aqui essa fala, é que o trabalho, a missão, o serviço da igreja do Senhor não parou e não deve parar jamais. Nunca, em nenhum momento, deveria ter se parado. Em toda a história da igreja do Senhor, nós nunca vemos a igreja recuando de sua missão, de seu chamado, de seu dever como igreja. Nunca vemos a igreja retroceder de seu papel que o Senhor Jesus comissionou a nós como a igreja. E eu não vou mencionar aqui as marcas da igreja, mas em tudo quanto somos instruídos, ensinados na santa palavra do Senhor como igreja, não olhando para outra coisa senão a fazer a vontade do Senhor. A igreja, historicamente, sempre foi uma igreja militante, aquela mesma que será triunfante. E nessa passagem que nós lemos aqui, no capítulo 13, da epístola de Paulo aos Romanos, nós vemos aqui 3 missões. Quero chamar o destaque para os amados de 3 alertas que o apóstolo Paulo nos dá como igreja, para os cristãos ali, claro, reunidos em Roma, para a igreja em Roma, para aquilo que viria a ser ainda a igreja cristã forte ali na capital da província italiana, mas que ensina muito para nós hoje ainda. E o primeiro alerta que ele faz, eu quero também fazer para nós, é o que está aqui no versículo de número 11, quando ele diz: já é hora de vos despertardes do sono. O primeiro alerta é hora de despertarmos do sono. É pesado isso, mas o que o apóstolo está falando é que a igreja ali estava como que dormindo, não estava atenta, estava como aquele homem que não foi prudente, que em dormindo o Senhor Jesus disse: se ele não tivesse vigilante, o ladrão viria de madrugada e roubaria, assaltaria a sua casa. Como eu disse na introdução, com o advento da pandemia, a sensação que eu tenho é que a igreja do Senhor permaneceu repousada em descanso da sua luta em outras tantas áreas em que se faz necessário que ela atue, de que ela haja. Parece que demos uma pausa para os nossos deveres eclesiásticos. O termo aqui de sono, ele remete de fato ao descanso. Então o que o apóstolo está acusando de que a igreja parou para descansar no momento errado. A igreja do Senhor não tem que descansar aqui na terra. Em toda a palavra aqui nos aponta que a nossa pátria não é aqui, nossa pátria está nos céus. O nosso lugar de gozo e de descanso não é nesse mundo. O nosso lugar, se nós quisermos pensar aqui em sombra e água fresca, isso é um termo muito pobre comparado ao que de fato é a vida celestial, mas não é aqui na terra. O texto de Hebreus, por exemplo, no capítulo 4, versículo 1, diz assim: temamos, portanto, que, sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, aconteça parecer que algum de vós tenha falhado. A missão da igreja, meus irmãos, ela foi, e deve continuar sempre a mesma, que é anunciar a Cristo e fazê-lo conhecido, proclamar que é vindo o reino de Deus e ser um lugar de referência e acolhimento aos santos e aos necessitados. Mas a pergunta que eu faço para a nossa análise, para a nossa reflexão é: nós temos vivido como igreja, esta igreja militante, segundo o seu propósito, ou será que nós temos, cruzado os braços, esperando o trem passar? Não, vamos esperar que a pandemia passe para que voltemos a evangelizar, a anunciar, fora os meios de comunicação, a fazer os trabalhos que fazíamos. Irmãos, aí já é uma opinião pessoal, particular. Não acredito que vá passar essa pandemia. Se o Senhor Jesus não voltar daqui a 30 anos, por exemplo, e nós não morrermos, meu filho mais velho vai estar com 32 anos de máscara e passando álcool gel em tudo quanto é canto. Isso não vai passar. Isso é uma realidade definitiva para o mundo, na minha pobre, limitada e humilde opinião. Então a igreja não deve estar olhando
apenas, o que eu estou dizendo não é que se deixa de ter o cuidado, de olhar, se precaver, se tomar as devidas precauções, de se submeter às autoridades, sim, mas ir além de tudo isso e não deixar de cumprir o seu papel de igreja. Aqui ainda no versículo 11, o apóstolo Paulo nos faz também um alerta gravíssimo. Já é hora de despertar do sono, porque a nossa salvação, olha que alerta, quem é a nossa salvação? É Jesus. O que é que ele está falando? Porque a nossa salvação, porque Jesus está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Com certeza, meus irmãos, está muito, mas muito próximo do dia, do grande dia do Senhor, da vinda do nosso Senhor, do estabelecimento do reino do Senhor. E fazendo aqui um paralelo sobre estar acordado ou estar dormindo, ainda nesse primeiro ponto, nesse primeiro aspecto, isso também me remeteu ao texto bíblico de Mateus, capítulo de número 26, quando Jesus ali, na sua última oração no Getsêmani, chamou para perto de si a Pedro e os dois filhos de Zebedeu, que era Tiago e João. Então foram Jesus, Pedro, Tiago e João para o monte orar. Mas Jesus, por 3 ocasiões seguidas, em subindo, orando, e quando retornou, encontrou-os como? Dormindo. Veja o que diz o verso 45 de Mateus 26. Depois voltou aos discípulos e lhes disse: vocês ainda dormem e descansam? Veja mais um alerta aqui contra a dormida e o descanso, logo nesse momento dos mais íngremes da história do Senhor Jesus, que faltava pouco tempo ali, por questão de horas, para o beijo traidor do Judas. Aí ele continua dizendo: chegou a hora, eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores, levantem-se e vamos. Aí vem aquele que vem me trair. Levanta, o traidor se aproxima. Desperta, que o inimigo não está dormindo. Alerta a igreja. E o versículo de 41, um pouco antes, diz: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Urge-se como nunca a necessidade de vigilância e de oração. O apóstolo Paulo também, só que em Efésios capítulo 5, versículo de número 14, ele alerta ali à igreja em Éfeso: desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará. Pois levanta-te, desperta-te, que o próprio Cristo nos iluminará. E como é que podemos saber se de fato nós estamos dormindo? Aí já venho para para a segunda mensagem de alerta, que é uma mensagem de alerta que caracteriza aquela igreja que está adormecida, ainda nos versículos 12 e 13 dessa mesma passagem, que é o resgate da sua identidade como modelo e parâmetro na sociedade. Se a igreja não for modelo e parâmetro na sociedade, ela está adormecida, não está cumprindo o seu papel de igreja. O que é que diz os versos 12 e 13? Vai alta a noite e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Andemos dignamente como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em pudicícias e dissoluções, não em contendas e nem em ciúmes. Meus irmãos, a igreja deveria ser sinônimo de salvação. A maior obra, o maior serviço, o maior trabalho que qualquer entidade deva fazer é ser ela conhecida como um ponto de referência, como ser sinônimo daquilo com o qual ela trabalha. Nós conhecemos em nossa história, principalmente os cabelos mais brancos como eu, que em aquela confusão entre marca e produto, mas é tão forte em alguns casos que nós não conhecemos às vezes qual é o nome do produto, conhecemos a marca, como por exemplo Bombril. A gente fala assim, às vezes, vou ali comprar um Bombril. Na verdade, o nome do item
é palha de aço, ninguém menciona, não, vá lá comprar um Bombril de qualquer marca até. Mas a marca foi tão conhecida, foi tão forte, foi tão importante, foi tão referência, que virou sinônimo do próprio produto. Que boa! É a mesma coisa. Igreja deveria ser o sinônimo de salvação, ser o sinônimo de acolhimento, ser o sinônimo de se encontrar nela tudo quanto for positivo, tudo quanto for luz. Se nós formos olhar não somente para esses textos bíblicos, mas para outros que eu vou fazer menção aqui, eu vou estar trazendo aqui, dentro desse segundo ponto, mais 2 pontos de como a igreja deva se retornar como ponto de referência. O primeiro deles é no comportamento tanto social quanto espiritual, como diz aqui no verso 11, na parte B: deixemos as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Ou seja, ser referência no comportamento social e espiritual é nada mais, nada menos do que não ter vínculo nenhum com obras infrutíferas das trevas, não ter vínculo nenhum com obras do Satanás, mas revestir-se de armas da luz. O texto de Gálatas, capítulo 5, eu peço que aqueles que possam fazer a leitura comigo, dos versículos 16 até o 21, nos diz assim sobre as obras das trevas: digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne, ou a vontade da carne, porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são: prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Se não herdarão, é porque não são igreja. E se não são igreja, não herdarão o reino dos céus. Se a igreja vive em qualquer um destas obras da carne, ela tem andado nos caminhos das obras das trevas. E quando o próprio versículo aqui 11, voltando para o texto base, o versículo 11 nos diz sobre armas da luz, isso me remete a Efésios capítulo 6. É impossível que nós não lembremos, ao falar de armas, ao texto sobre a armadura de Deus, versículos 10 até o 13 de Efésios 6. Quanto mais sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra sangue nem carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Esta é a marca da igreja do Senhor, que ao invés de adormecida, ela é forte, militante e despertada. Mas eu disse que são 2. Uma outra referência, quando o versículo 13 desse texto de Romanos 13 também, no finalzinho diz: nem contendas e em ciúmes. O que é que significa contendas? A expressão contendas aqui, ela aponta para desunião, para falta de unidade, para divergências tais que causaram ou poderão causar divisões, como o próprio foi mencionado. Então a referência que a igreja deve ter seja no amor também e na unidade, baseado nisso. Porque se houver amor e unidade, não vai haver facção, divergências, contendas, desunião. E quando eu falo, meus irmãos, de igreja
que viva em amor e unidade, eu não consigo deixar de lembrar um texto muito conhecido de todos vocês, o texto de Atos 2, versículo 42 até o versículo 47. Nos diz assim o texto de Atos 2, aqueles que puderem acompanhar. Para mim, esse é o texto maior de referência de como deve ser a igreja, de como deve andar a igreja, de como deve viver a verdadeira igreja de Cristo. Diferentemente disso aqui, para mim a igreja não está vivendo como igreja. Atos 2, 42. Como é que viviam os convertidos? Como é que vivia aquela primeira igreja? E perseveraram na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente, todos os dias, perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa, tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Veja que é uma igreja que tinha doutrina, versículo 42, tinha comunhão, no mesmo versículo, tinha comunhão também no partir do pão e nas orações. No versículo 43, era uma igreja que tinha temor, ou seja, eram crentes que não brincavam de ser crentes, né? Porque tem pessoas que perderam o temor. Acho que pelo fato de Deus ser invisível, de Deus não ser palpável, não ser pegável assim, você poder ver com seus olhos, ouvir morfologicamente, parece que Deus não está vendo aquilo que você está cometendo contra o próximo, contra o irmão, contra o Senhor mesmo. Versículo 44, eles tinham tudo em comum, mas não havia esse negócio de egoísmo. É o meu, é o meu carro, é a minha coisa, é a minha posse, é a minha empresa, é a minha propriedade. Não, tudo que é meu irmão, é seu, nada é meu. O verdadeiro conceito ali era tipo assim, ninguém considerava seu nada do que possuía. Aquilo que eu consegui me esforçar para comprar, eu comprei em prol dos outros. Isso é muito forte. Hoje em dia ninguém mais faz isso. Eu estou comprando aqui, isso aqui eu estou adquirindo porque eu estou vendo a necessidade de fulano, de ciclano. Não existe mais. É primeiro eu, segundo eu, terceiro eu. Assim nosso egoísmo tem nos ensinado. E vamos deixando de ser igreja. O verso 44, vendiam as suas propriedades e bens. É sério que eu tenho tantas posses, tantos terrenos, e eu vendo, mas para quê? Distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tenha necessidade. Rapaz, isso aqui é o coração do Senhor Jesus. Diferentemente disso, não é igreja. A igreja terceirizou demais. A gente vê aquele discurso lá, pós-reforma, de porque o Estado, não vou entrar nesse mérito aqui, com uma discussão gigantesca. Mas agora é a responsabilidade do Estado, pronto, agora fazemos isso, cruzamos os braços, tudo agora você terceiriza. A igreja agora perdeu o papel. Não, mas se o Estado tem como fazer, tem que fazer. E a igreja podendo fazer, não pode fazer. Versículo 46, diariamente perseveravam unânimes no templo. Era culto domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, feriados, todos os dias estavam no templo. Partiam pão de casa em casa. Aquela coisa de eu vou na sua casa tomar um cafezinho, comer uma torradinha. Mas você, hoje em dia, nós temos usado uma palavra que foi uma palavra vinda dos infernos para poder nos impedir de fazer isso. A palavra é correria. Toda vez quando a gente se refere, a gente podia marcar, né? A gente podia se ver, vamos marcar. Quando fala assim, vamos marcar, porque não quer marcar. Porque quando você quer marcar alguma coisa, você vai, é que dia, é que horas, bora. É amanhã, 2 horas, é terça, 4 horas, é assim que se faz. Porque, vamos ver, vamos marcar. Pode ter certeza, não vai marcar. E a correria vai estar lá sendo como desculpa. Por último, verso 47 desse texto de Atos 2, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Quando fala todo o povo aqui, é crentes e descrentes. Ou seja, a igreja era referência. A igreja, o pessoal olhava para eles e tinha, rapaz, ali vão cristãos de verdade. Ali vai pessoas que de fato são referenciais, são modelos, são parâmetros.
Tem um texto lá no livro de Atos que diz que os cristãos foram chamados em Antioquia, os discípulos foram chamados de cristãos pela primeira vez, quando aqueles que os chamaram viram como era a comunhão deles. Não foi nada sobrenatural. Olhe que antes disso já haviam curas, já tinham havido milagres, já haviam morto ressuscitando, já havia havido de tudo. Mas o que o povo viu de testemunho daqueles irmãos era como eles eram felizes por serem juntos, por andarem juntos, aquele amor, aquele carinho, aquela afetuosidade que não existe mais no dia de hoje, que até tudo é mal, parece perigoso, tudo não sei o que e tal. Não é somente o medo do corona, outros medos também. E todo o povo tinha simpatia. Eu temo que a gente venha fazer um teste, uma pesquisa, sei lá, algo do tipo, de questionar na sociedade em que a nossa igreja vive, qualquer outra igreja vive, uma Assembleia Batista, outras presbiterianas, onde vive, dá cara a tapa. Você consegue ter a coragem de chegar assim, pergunte na sociedade como é que a sociedade vê a igreja. Alguns vão dizer, sim, de fato, aquela igreja é uma referência, os irmãos daquela igreja são referência. Os crentes daquela igreja são referência. Mas para vergonha nossa, algumas pessoas vão dizer, eu não vou ser crente daquela igreja por causa de fulano, que ele é crente e faz aquilo. Errado está tanto um quanto o outro. O pecador está tanto quem está botando a desculpa na prática dos homens, quanto aquele miserável dos infernos que está cometendo um mau testemunho, razão pela qual alguém de fora está dizendo que este mau testemunho prejudica a imagem da igreja. Vai para o inferno um e vai para o inferno outro. Mas a genuína igreja do Senhor, ela resiste a tudo isso. Caminhando para o final, terceira e última mensagem de alerta nesse texto aqui de Romanos 13. Peço que você possa abrir novamente, mas agora eu quero ler o versículo de número 14. Pega só essa parte, ó. Mas revestivos do Senhor Jesus Cristo. Na versão chamada Nova Tradução da Linguagem de hoje, o versículo 14 está assim: mas tenham as mesmas qualidades que o Senhor Jesus Cristo tem, e não procurem satisfazer os maus desejos da natureza humana de vocês. Olha que forte. Tenham as mesmas qualidades que o Senhor Jesus Cristo tem. A ideia do revestivos, né? Revestir, você vai estar vestido como? Vestido igual a. Igual a quem? Ao Senhor Jesus Cristo. Andando segundo a sua imagem e semelhança, que foi deturpada, caída no Jardim do Éden, mas foi restaurada na obra suficiente e vicária do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E o que é que eu posso abstrair a partir disso? De viver, ser como Cristo, ser semelhante a Cristo e viver como imitando a Cristo. Primeiro que tanto em você não ter forças para negar o pecado, é em Cristo que se encontra a esta força. Isso a igreja deve atentar, que a força dela não está em si mesma, porque nós, por nós mesmos, não venceremos nenhum pecado. João capítulo 8, versículo 36 nos diz assim: se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se você está fincado no Senhor Jesus, você consegue se libertar de todo mal. Segundo, imitando a Cristo no caráter, no quesito, em suportando as aflições. Eu quero ler aqui o texto de 2 Coríntios, que respalda essa minha tese, capítulo 4, versículo 8, 9 e 10. Diz: em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Olha que palavra. Somos perplexos, porém não desanimados. Somos perseguidos, porém não desamparados. Somos abatidos, porém não somos destruídos. Levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Isso é muito forte. Nele nós encontramos isso aqui, esse tipo de vitória. 1 Pedro, capítulo 1, versículo de número 15, vem também nos trazer uma outra exortação aqui, uma terceira maneira que devemos olhar para Cristo,
como seus imitadores. O apóstolo Paulo disse também, né, 1 Coríntios, que sede meus imitadores como eu sou de Cristo, e como devemos imitar. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15, 16, é no cumprimento do atributo da santidade. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos, em todo o vosso procedimento, porque está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Em Gálatas capítulo 5, versículo 16, meus irmãos, nos ensina qual é o segredo para ser santo. Qual é o segredo? Quais são os segredos? Não é muito difícil. Às vezes a gente que não quer. A única maneira para ser santo é mortificar a carne. É dizer não para a carne. É dizer não para si mesmo. O apóstolo Paulo diz lá no versículo 16 de Gálatas 5: andai no Espírito, né, nós lemos, e jamais satisfareis a vontade da carne. Chega de andar beirando a ser crente, quase crente, brincar de ser crente, conhecer teoricamente todas as coisas e não viver nenhuma delas. Pessoas que fazem questão de serem arroladas a um livro físico de membresia, mas não dão as caras. O chamado da igreja, meus irmãos, para ser santa, esse chamado jamais pode parar. Eu quero concluir, encerrar essa mensagem de uma maneira menos convencional, que até eu mesmo costumo fazer, mas de uma maneira até mais pedagógica para a nossa memorização, que é trazendo aqui o reforço dessas 3 mensagens de alerta que o apóstolo Paulo dá para a igreja no capítulo 13 de Romanos. A primeira mensagem de alerta à igreja: é hora de despertar do sono. Segunda mensagem de alerta à igreja: resgatarmos a nossa identidade moral, de ser modelo e de ser parâmetro. Terceira mensagem de alerta: resgatar a imagem de Cristo. O chamado da igreja não pode parar. Quero terminar aqui essa mensagem nessa manhã, recitando aqui alguns versos do que nós cantamos hoje aqui na liturgia, dos hinos que cantamos. O refrão do hino 303, Pendão Real, diz assim: com valor, sem temor, por Cristo, prontos a sofrer, bem alto erguei o seu pendão, firmes sempre até morrer. Ah, crente, igreja que é igreja de verdade tem medo da morte não. Tem medo da morte não. Medo de morte não é sinal de conversão. E ainda o hino de 315, reforçando tudo que eu tenho falado, que o trabalho da igreja, o serviço da igreja não pode parar, não devemos dar pausa, devemos despertar. Olha o que diz o hino 315, chama a atenção porque às vezes, irmãos, a gente canta e às vezes não sabe, não percebe, não mentaliza, não debulha aquilo que está sendo cantado, está só cantando lá porque já memorizou. Mas se a gente cantar prestando atenção nessas poesias lindas que são os hinos do nosso cenário, vamos nós trabalhar, somos servos de Deus, e o mestre seguir no caminho dos céus, com seu bom conselho, o vigor renovar, diligentes fazendo o que ele ordenar, no labor, sem cessar a servir a Jesus, com amor e fé e com oração, até que volte o bom Senhor. A segunda estrofe nos diz: vamos nós trabalhar e os famintos fartar. Ó igreja, para a fonte os sedentos depressa levar, só na cruz do Senhor a nossa glória será, pois Jesus salvação por seu sangue nos dá. E a terceira estrofe: vamos nós trabalhar, ajudados por Deus, que a coroa de glória nos dá lá dos céus. A mansão dos fiéis sempre eterna será, por Jesus salvação infalível, inefável nos dá. Amém, amém, igreja. Que Ele nos fortaleça, que Ele nos ajude, nos encoraje e venhamos a cumprir o nosso papel de como igreja, que é a igreja
que o Senhor estabeleceu aqui. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, pelas exortações vindas da Tua Palavra, pelo ensino da Tua Palavra. Muito obrigado, Senhor, porque a nossa força não está em nós, mas está no Senhor. Obrigado porque no labor e sem cessar nós podemos servir a Jesus, porque é o Senhor Jesus mesmo que nos sustenta. Eu oro, Senhor, pedindo que o Senhor renove as nossas forças, renove o nosso vigor, nos reencoraja, Senhor, para as nossas tantas labutas, tudo quanto temos por enfrentar adiante de nós. Sabemos, ó Deus, que temos padecido, chorado, sofrido com o coronavírus e todos os males atrelados a este mal. E eu neste momento peço ao Senhor que o Senhor visite aquele que está enlutado, dando o seu santo e soberano consolo. O Senhor conforte o coração daqueles que estão aflitos, aqueles que têm seus entes queridos que estão enfermos. Que a bondade do Senhor seja sobre todos os familiares e possa curar e restaurar a vida daqueles que estão no leito, na maca, em nome e para a glória de Cristo. Recebe, pois, a bênção, que a bendita graça, maravilhosa e eterna, de nosso Senhor amado, Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e as consolações do seu Santo Espírito e o amor infinito de Deus esteja com todos nós e com todo o povo de Deus espalhados pelos 4 cantos do mundo. Amém e amém. Amém. Graças a Deus, meus irmãos, pela sua santa palavra. Eu espero que essa palavra tenha tocado no seu coração como tocou no meu, tenha falado com você como falou comigo. Que Deus abençoe. Nós teremos hoje nosso encontro mais cedo, será às 18h30. A equipe técnica, nós estaremos aqui novamente na transmissão, pastor, um presbítero e os irmãos da transmissão e da projeção, e vocês estarão acompanhando, além de pelo canal no YouTube, também pelas ondas da 98 FM e pelo aplicativo 98 no Poranga FM, 18h30. Bota o despertador para tocar, que vai ser um pouco mais cedo, por causa do decreto de que nós temos um limite para estarmos circulando pelas ruas, tá bom? Que Deus esteja abençoando a sua vida ricamente em Cristo Jesus. Há algum aviso, presbítero Paulo Rodrigues? Sim. Ivan, um aviso do PH? Se não for surpresa, eu estraguei já. Nosso amado irmão Ivan vai falar aqui a surpresa que o pastor estragou. Não é surpresa, mas de qualquer forma a gente vai aproveitar esse momento. Já foi falado pelo presbítero Paulo que amanhã é uma data especial, é o Dia Internacional da Mulher. Então nós, como Sociedade da Igreja Presbiteriana, o PH, Sociedade de Homens, nós queremos convidar todas as mulheres. E já que não temos, infelizmente ainda, a liberdade de estarmos presencialmente, faremos através de live uma homenagem às mulheres. Amanhã às 20 horas, o link será compartilhado em todos os grupos da igreja. Aguardamos ansiosamente a presença de todas as mulheres, para que estejamos assim, sendo abençoados com a palestra que será ministrada pelo nosso querido pastor Almir Campos, também já bem conhecido nosso, estará conosco amanhã à noite. Se Deus permitir, estaremos todos juntos. Aguardo todos nessa palestra. Deus abençoe a todos e nos conceda um restante de dia abençoado na sua presença. Tchau, meus irmãos, até daqui a pouco.